Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula aí de geografia. A gente já teve a nossa correção das atividades, ou vai ter. Enfim, isso depende muito da ordem que vocês veem, né? Vocês podem ver primeiro esse vídeo e depois o outro, então depende de como vocês vão querer ver. Bem-vindas, bem-vindos, vamos trabalhar disciplina aí e foquem nesse vídeo que é um assunto muito importante, tá? Muito importante mesmo. Eu vou fazer a troca de câmera aqui, como vocês já sabem. Preciso agora... Vai, cara. Pronto. Agora eu posso... vocês estão me vendo? Estão me vendo. Vamos lá para o nosso livro. Vou botar modo tela cheia aqui. Beleza. A gente já viu, gente, a economia de São Paulo. A gente já viu a economia do Rio de Janeiro. Vimos agora, na semana passada, a parte sobre Minas Gerais. E agora temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo aí para a gente ver e rever, né? Como é que eles se industrializaram e o que eles têm de indústria, né? Então o nosso texto aqui, ele traz uma cambada de fruta aí, um abacaxi, um mamão, goiabinha, banana. O que é essa estrelinha aqui, será? Eu esqueci o nome dessa fruta. Jambola? Carambola, eu acho. Acho que é carambola. Tem um coco lá do lado, ó. Temos a vergamota ou bergamota, né? Vergamota ou bergamota, depende. Como cada um chama, beleza? Com o fim da escravidão, e esse texto aqui ele tá meio cortado, eu não sei se está cortado no livro de vocês, mas no meu livro tá. Com o fim da escravidão, no final, muitas fazendas do estado foram divididas em pequenas propriedades, né? E aí elas foram ocupadas por imigrantes, principalmente alguns imigrantes italianos. A minha família, por exemplo, é de imigrantes alemães, né? A família por parte da minha mãe, na verdade. São imigrantes alemães que vieram para o Brasil. Eles vieram, professor, por quê? Porque eles eram muito pobres, com uma vida muito difícil lá na Europa, né? A vida deles não era nada fácil. Não era nada fácil na Europa. A Europa não tinha países riquíssimos como tem hoje, países do centro do sistema, né? Eram países um pouco mais pobres. A minha família, por exemplo, ela veio para cá em 1820, né? Obviamente, eu já perdi todos os traços de alemão, né, gente? Porque apesar da minha família, por parte de mãe, ser de imigrantes alemães, eu pego a família do meu pai, tem italiano, tem indígena, tem negro, tem português, tem açoriano, é uma mistura gigantesca, né? A família da minha mãe é muito porque eles vieram lá de um município chamado Angelina. E nesse município de Angelina, que fica aqui pertinho, era uma cidade muito pequenininha, né? E num distrito chamado Garcia, que é um bairro do interior ainda de Angelina. E aí lá em Angelina, nesse bairrozinho de Garcia, existiam bem poucas pessoas, né, para se relacionar, para te constituir família, para te se casar, não eram muitas pessoas, né? E tu normalmente não se casava com pessoas de outro bairro e tal. Então acabava, como era um bairro alemão, acabava as pessoas se relacionando todas entre si, né? E gerando famílias entre si, né? Se casando com pessoas ali próximas e que também imigraram junto. Então ficou essa parte do alemão, né, do meu avô e da minha avó, por eles terem famílias mais próximas e morarem em localidades próximas. Mas agora eles vieram, né? Minha mãe veio com 3 anos de idade aqui para Florianópolis, morar aqui, meu pai já morava aqui. E aqui é a capital, então tem uma mistura muito grande. E aí minha mãe não se relacionou com outro imigrante alemão, ela se relacionou com o meu pai, que tem múltiplas etnias. E no fim eu não posso me dizer que eu sou alemão mesmo, né? E assim como a maioria das pessoas hoje não é. A gente tem uma grande variedade de imigrantes no Brasil que se relacionaram durante a sua vida inteira com pessoas de diferentes localidades, né? Os imigrantes italianos ainda têm uma facilidade de conseguir passaporte, de conseguir dupla cidadania, né? Porque a Itália ela tem uma facilidade em dar esse tipo de documento.
Então, se tu tem um avô ou um bisavô no máximo, que é italiano nato mesmo, tu consegue. Se é teu tataravô, as coisas já complicam e quase tu não consegue mais ter essa cidadania italiana reconhecida, né? Então é muito difícil. Não é muito difícil o italiano, né? Mas pra mim, que tem uma origem mais alemã, a Alemanha já tem regras muito mais restritas e rígidas para oferecer uma cidadania. Né, para te dizer, não, esse cara é realmente um cidadão alemão. E eu não me considero também, eu considero brasileiro. Vocês, amanhã a gente pode até conversar sobre isso na aula. Se vocês têm alguma origem, né, estrangeira, perguntem pro pai, perguntem para amanhã é quarta no caso, seria hoje. Perguntem pros seus pais, para suas mães, qual é a origem da família, de onde é que vocês vêm. Nessa época ali no Espírito Santo, a gente tinha imigrantes de várias regiões do Brasil, do mundo, quer dizer, tínhamos alemães, tínhamos italianos, tínhamos franceses, tínhamos até alguns imigrantes já japoneses, obviamente que em períodos diferentes, que foram ali para o Espírito Santo e para São Paulo, né? São Paulo tem um bairro japonês gigantesco chamado Liberdade, o bairro da Liberdade. E aqui para Santa Catarina a gente também teve muitos imigrantes alemães, muitos imigrantes poloneses, muito imigrante italiano. A gente tem a segunda maior festa alemã fora da Alemanha, que é a Oktoberfest em Blumenau. E Blumenau é um município tipicamente alemão, né? Inclusive o nome Blumenau veio de um cara chamado Hermann Blumenau, que foi o fundador da cidade e que era um alemão. Então a gente tem uma mistura muito grande, né? A gente pode dizer que Blumenau é uma cidade alemã? Pode dizer. Pode dizer que só tem alemão em Blumenau? Não, jamais. Blumenau tem gente de tudo quanto é lugar, inclusive gente de fora. Inclusive pessoas negras, né? Inclusive ex-escravos ou parentes, antepassados que foram escravizados e que hoje seus sucessores, né? Seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos estão lá. As nossas origens, elas são muito, muito complicadas, né, gente? Mas vamos lá ao que interessa. Com essas imigrações para o Espírito Santo, aconteceu que cada um ficou com uma pequena terra, né? Uma pequena quantidade de terra para cuidar, para plantar, para arar, né? Para produzir, para vender, para sobreviver. E aí a agricultura virou o grande ponto da economia do Espírito Santo. Então o pessoal produzia coco e vendia coco. Produzia soja e vende soja, produzia milho e vendia milho. Atualmente a agricultura é importante para 80% dos municípios do Espírito Santo, né? E principalmente madeira, para fazer móveis, né? Mais madeira, frutas e café. O café ainda é o principal produto do Espírito Santo, né? E esse estado é o segundo maior produtor de café do Brasil. Muito legal saber disso, né? Uma outra coisa muito legal. O Espírito Santo começou a plantar café por conta de São Paulo, que plantou café. Só que aí o que aconteceu? A gente tem que fazer essa memória histórica pra gente não perder, né? Pra gente não perder que a gente já trabalhou sobre isso, a gente já aprendeu sobre isso. O Espírito Santo continuou plantando café, continuou vendendo café, mesmo o preço do café tendo abaixado. Enquanto São Paulo não. São Paulo trocou. Quem era dono de fazenda resolveu investir em indústria. E aquele dinheiro das fazendas de café foi investido em indústrias. E por isso que São Paulo é o estado mais rico hoje do que o Espírito Santo. Porque vale mais tu ter indústrias e vender produto, né? Do que tu plantar, né, e fazer a matéria-prima. A matéria-prima não rende tanto dinheiro quanto a industrialização, né? Quanto o bem depois produzido e industrializado. Tranquilão? Então ali tem as frutas do Espírito Santo, ó. O Espírito Santo também é o maior produtor e exportador de madeira de rochas ornamentais. O que são rochas ornamentais? Aquelas que ornamentam, que deixam bonito. Mármore, granito, que são usados para piso, escada, para fazer pias e lavatórios, móveis, peças de decoração. Vocês têm pedras ornamentais na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês têm mármore em alguma pia ou no banheiro, que vocês têm granito em algum lugar. Talvez não todos, mas a maioria tem, porque é muito comum utilizar, né? Mármore ou granito, principalmente em pia do banheiro, pia da cozinha, em algum lugar pode ser que tenha. Piso já é um pouco mais difícil, porque aí já se torna um pouco mais caro, mas tem gente que também tem piso de mármore ou piso de granito. Né? E o granito para o mármore é muito difícil, é muito fácil confundir. Tem gente que compra compra granito achando que é mármore, né? A pessoa vende como sendo mármore, mas na verdade é granito, porque eles são bem parecidos. Beleza?
Então aqui é uma casa, ó, chão de mármore, né, e feita com pedras ornamentais. Vamos aumentar aqui, deixa eu botar em 150%. Ih, vai ficar muito pertinho, né, gente? Vou botar 125%. As indústrias, elas são outra atividade econômica do Espírito Santo, além de Vitória, a capital destaca-se como cidade industrial. Cachoeira do Itapemirim, Colatina, Cariacica e Vila Velha. Essas 5 cidades aqui, então, ó. Tranquilo? Colatina, Cariacica e Vila Velha, além de Cachoeira de Itapemirim e Vitória. Vitória tem um porto bem bonito, tem bastante indústrias em Vitória. Cariacica é uma cidade bem famosa, Colatina também, Vila Velha também. Cachoeira de Itapemirim já é um pouco mais desconhecida. Móveis, vestuários, carnes e produtos siderúrgicos são produzidos no estado, que é também o segundo produtor nacional de petróleo e gás. Segundo produtor de petróleo, ouro negro. Então o Espírito Santo também não é tão pobrezinho. Um fator de crescimento para a economia do Espírito Santo é a segunda localização geográfica privilegiada. Esse estado está situado entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. 4 estados muito bons e muito importantes no Brasil, né? Esta localização favorece o setor de logística, isto é, o armazenamento e o escoamento de produtos vindos de vários lugares do Brasil para o exterior. Ferrovia, rodovia e dutos interligam diferentes partes do Brasil aos portos capixabas. Então vai tudo pro porto lá. Capixaba é como se chama quem nasce no Espírito Santo. E vai tudo para aqueles portos para exportar também, né? Muito dos produtos do que é produzido nos outros estados. Beleza? A capital é Vitória, uma das 3 ilhas capitais do país, e possui 2 grandes portos, o de Vitória, que exporta diferentes tipos de produtos, e os de Tubarão, constituem mar aberto e que tem a condição de receber navios maiores. Então, o Porto de Vitória, muitos produtos, e o Porto de Tubarão, navios maiores, né? Maiores exportações. Outra coisa interessante que estava no textinho, 3 ilhas capitais, Florianópolis é uma delas. São Luís, Vitória e Florianópolis, são 3 cidades capitais de estados que ficam em ilhas, né? E Florianópolis é uma delas. Vitória é outra e São Luís do Maranhão é outra. São somente 3 cidades no Brasil onde suas capitais são em ilhas. 3 estados do Brasil onde suas capitais são em ilhas. Florianópolis, São Luís e Vitória. Beleza? A capital é cercada pela Baía de Vitória. Além da ilha principal, também chamada de Vitória, fazem parte do município outras 34 ilhas e uma porção continental. Então aqui é uma ilha, por exemplo, ó, que faz parte do município. São 34 ilhas que fazem aí parte. Floripa não, Floripa é uma ilha única, né, gigantesca. Tem até algumas outras ilhas pequenininhas, mas elas não são habitadas, né? Elas têm fortalezas ou tem outros pontos turísticos que é legal visitar, como fortes e tal. Tubarão é como a ilha de Itapemirim, que tem um forte bem bonito. Se quem um dia puder ir lá, é bem legal. Tubarão é um porto privado projetado na década de 60 pela companhia Vale do Rio Doce, atual Vale. Né? Vocês sabem que a Vale era uma companhia nacional e que foi vendida, né, para iniciativa privada. A dona da Vale era o Brasil era dono da Vale, da empresa, e vendeu a Vale para iniciativa privada. Então uma outra pessoa comprou do Brasil a Vale, né? Não vendeu para outro país, ela vendeu para uma pessoa e a pessoa comprou. Ou um grupo de pessoas, que eu acho que é o caso. O minério de ferro bruto sai do Vale do Aço, transportado pela ferrovia Vitória-Minas até o Porto de Tubarão, onde as fábricas transformam em pequenos pedaços denominados pellets, que facilitam a comercialização. E então sai de Minas Gerais. Sai de Minas Gerais. Que coisinha chata isso aqui. Sai de Minas Gerais e vai pra cá, pro Porto de Tubarão. É pego lá em Minas Gerais e vem pro Porto de Tubarão para exportar. E aí aqui é as atividades que vocês vão fazer hoje. Beleza? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa sobre o Espírito Santo aqui. Nossa, que lento que tá isso aqui. Região Sudeste, principais siderúrgicas. Eu vou botar isso aqui tudo direitinho lá no coisa, tá? É atividadezinha de pintar, então não é muito complicado vocês fazerem essas páginas aqui de exercício, mas vai estar lá no Google Classroom direitinho para vocês fazerem. Deixa eu... Só um minutinho, gente. Deixa eu me despedir de vocês. Voltei. Agora é em tamanho grande. Vou botar as atividades lá no Google Classroom para vocês fazerem, tá? Pra gente, semana que vem a gente corrige
E aí eu dou uma olhada se vocês fizeram, quem não fez, quem fez, entre em contato pelo WhatsApp, como eu tenho feito, beleza? Tranquilo? Grande beijo, grande abraço pra vocês, fiquem bem, só saiam de casa se for realmente necessário, não se contaminem com essa doença, por favor, gente, é muito grave, é muito sério mesmo, tá? Fiquem tranquilos também, tudo vai passar, uma hora a gente vai voltar a ter aula normalmente, tá, gente? Um grande abraço, até semana que vem.